Eu queria contrapor a esse cenário que vocês estão pintando, que não é um cenário bonito, é um cenário possível, mas o Mark Zuckerberg se converteu, publicou aquela carta, né, dizendo que, literalmente, que ia lutar contra a censura implantada por governos ao redor do mundo. O dono do X, o Elon Musk, é um braço direito de Donald Trump. A União Europeia parece que está recuando, né, nas intenções de regulamentar as redes, porque o vice-presidente J.D. Vance, o vice-presidente do Trump, disse, olha, se vocês insistirem com isso, a gente vai sair da OTAN. E é um problema para a União Europeia. Tá? Aí eu pergunto a vocês, bom, e tem mais um componente. As redes sociais, por natureza, elas são transnacionais. Eu não estou me referindo às empresas, estou me referindo ao ambiente. Você entra, você está falando com um cara do Japão, você está falando com um cara do Reino Unido, dos Estados Unidos, você está falando com pessoas dos Estados Unidos que têm dupla cidadania. É uma salada. Vocês acham que realmente é viável, do ponto de vista prático, você cortar o Brasil e criar um muro de Berlim virtual? Em relação... Do ponto de vista da intenção, eu não duvido, mas do ponto de vista prático, isso tem chance de funcionar? Olha, o problema é que a intenção nesse caso é tudo, né? Porque a censura nunca dá certo. Até no meu livro eu coloco uma frase do Matias Aires no prefácio, e que no preâmbulo ali ele diz que o porto, né, ele é o que mais está livre do assalto justamente porque ele está aberto. Né? O que se guarda é o que se tenta proteger é aquilo que mais fácil se assalta. E a censura é sempre uma tentativa de controle, e o controle é sempre uma furada, pode demorar. Ou o controle pode não mostrar de cara que ele vai dar errado, mas ele sempre dá errado. A melhor forma de você lidar com a liberdade ou com a palavra é por meio da liberdade. Não tem como você acreditar que nós estamos diante da possibilidade de que a tecnologia seja utilizada para um muro de Berlim ou para qualquer tipo de cerceamento que vai dar certo a longo prazo, justamente nesse mundo em que nós estamos, transnacional em tudo. Em tudo. Então as pessoas estão se manifestando fora do país e dentro do país você quer atingi-las. Bom, aí você fere a soberania do outro país. É isso que a gente está vivendo hoje aqui, um pouco no Brasil. Todo o mundo, Zuckerberg, mesmo os demais órgãos, os Estados Unidos, eles estão um pouco recuando nesse sentido, e eu acredito que justamente pela impossibilidade, o controle não é viável. Não dá para você tratar hoje a liberdade de expressão do ponto de vista do controle, mesmo que você queira. Dá errado. Quais nações que fizeram isso e hoje a gente tem um sucesso? Coreia do Norte é um case de sucesso para controle da liberdade de expressão. Cuba, é claro que China, enfim, qual o custo humano que isso não propicia ou resulta? Não tem como. Então a liberdade plena ou ampla, ela é a forma mais fácil até de você obter algum sucesso de controle, um controle indireto, um controle não por uma via de não permitir que se fale. No entanto, o Brasil, ele vai na contramão disso que a gente está assistindo nos Estados Unidos. Né? Então ele tem criticado esses órgãos. Por exemplo, questões relacionadas ao universo woke, né? O wokeismo também tem recuado fora do país, nos Estados Unidos, enfim, a diversidade como uma obrigação dentro das empresas, tudo isso também tem mudado. No Brasil não, as estatais estão indo cada vez mais forte na questão de promoção de diversidade. Lá fora, a OEA tem um risco agora da OEA fazer um relatório desfavorável ao Brasil. O Brasil já, esses dias, fez um discurso descredibilizando a OEA. Então, o Trump virou uma pessoa vista como um inimigo. O Musk vive sendo xingado por membros do governo. Quer dizer, o Brasil está na contramão desses movimentos externos. Eu não acredito que isso vá nos influenciar, pelo menos num curto prazo. Ao contrário, eu creio que isso vai esquentar ainda mais os ânimos na tentativa brasileira de controlar discurso, de entender que a liberdade de expressão é um risco, é tóxica e precisa, portanto, ser gerenciada de uma forma autoritária, a meu ver.
Mas você é um cara que tem background de tecnologia muito além, né, da maioria das pessoas do mundo jurídico ou das pessoas normais. Como é que você vê isso? É viável isso? Olha, para começar, eu não acredito muito nessa conversão, vamos dizer assim, do Zuckerberg. Eu acho que o que acontece é o seguinte... Você não acredita na conversão ou na sinceridade da conversão? Na sinceridade eu também não acredito, eu achei muito estranho. Eu acho que isso aí foi muito mais uma questão empresarial do que uma questão ideológica. Claro. Porque é o seguinte, Mota, se há mesmo toda essa preocupação, essa luta pela liberdade de expressão, a primeira coisa que ele deveria fazer é justamente alterar esses termos de uso deles. Porque não tem como trabalhar com aquilo. É de uma subjetividade absurda aquilo. Você pode enquadrar qualquer situação, né? Tem várias ações civis públicas, inclusive, que têm sendo discutido justamente a subjetividade desses termos de uso. Em relação à pauta de armas, em relação ao aborto, em relação a uma série de coisas, é sempre muito subjetivo, né? E isso acaba gerando essas punições. Então, assim, se há uma preocupação, ele deveria ter uma medida mais efetiva. E a medida efetiva para ser realizada nesse momento deveria ser essa. Segundo, eu acho que o que pesou mais é justamente o fato de começar de ter um exagero muito grande em relação às arbitrariedades do judiciário brasileiro contra as plataformas. Porque, Emerson, mas não tinha condenações delas antes? Tinham. Mas toda empresa, ela tem um limite razoável ali, que ela entende aquilo como perdas mesmo. Por exemplo, um banco qualquer. Ele vai ter uma faixa de risco ali que ele sabe que é de prejuízo, que ele vai ter que... essa parte aqui, essa fatia vai ser prejuízo porque vai ter ação judicial, vai ter algum errinho, alguma coisa. Agora, a partir do momento que sai, por exemplo, dessa margem, vamos supor que 10% para pagar essas despesas com advogado, etc. A partir do momento que sai disso, e aí começa a afetar de uma forma mais potencial, com milhões e milhões e milhões de reais, né, e dólares, obviamente, porque isso depois vai ser convertido para lá, a coisa começa a ficar diferente. Então, eu acho que o principal motivo foi que acertou o bolso da plataforma Meta. Né? Por quê? Não foram poucas as decisões do TSE e do Supremo que deram umas canetadas, literalmente, de multas milionárias. Né? 5 milhões, pá, bloqueio, penhora online. Não sei o quê, pá, bloqueio, penhora. Bloqueio. Chega num ponto que a empresa fica... Isso afetou a Meta? A Meta e as outras plataformas também, né? A gente viu... Não, as outras sim, eu não sabia que a Meta especificamente... A Meta especificamente, Facebook principalmente, Facebook e Instagram teve muita multa, né? Não, é 24 horas, chegou num ponto que era 3 horas, né, Marcília? Para cumprir uma ordem judicial em 3 horas é quase impossível, né? Não, mas tem que cumprir e a multa é por hora, é 100 mil reais por hora e virou um negócio assim monstruoso. Então, a partir do momento que saiu do controle da empresa, eu acho que ele falou, não, peraí, a gente tem que pôr no freio aqui. Né? E tanto é que a partir disso que eu acho que as outras plataformas também, que também foram penalizadas, se vocês procurarem no Google mesmo, tem dezenas de informações dessas falando sobre as decisões do TSE, falando sobre as decisões do STF, que bloquearam valores aleatórios ali, milionários das plataformas, não uma, duas, mas 10, 15, 30, 50 vezes. Então, óbvio que vai começar a impactar... As plataformas começaram a provar do seu próprio veneno. Exatamente, né? E, ao mesmo tempo, tem um lado B delas também, porque elas são malvadinhas, né, Mota? Vamos dizer assim. Muitas vezes o juiz manda devolver uma página, alguma coisa, parece uma birra, porque eles não cumprem. Sabe? Não vou devolver. Por que não? Porque ela foi deletada. Então, prova que foi deletada. Traz o log, então, né? Aí ele, não, mas eu não tenho como comprovar, é uma coisa que não existe, né? A tal da prova diabólica. Mas não é prova diabólica, você tem log disso. Né, que é o registro da informação de que houve deleção. Então traga o log. Não, a gente não pode ceder essa informação. Então, assim, não cumpriu por quê? Tem que cumprir a ordem judicial, não pode ter uma resistência injustificada, certo? Mas, ao mesmo tempo, para eles fica cômodo, né? Porque aí o juiz vai fixando, é R$1.000 por dia, não cumpriu, eu vou aumentar para 5 por dia, 10 por dia. Aí a multa chega a 3 milhões de reais. Chega no Tribunal de Justiça, né, que eles vão recorrendo, o tribunal fala, não, mas o valor da multa não pode gerar enriquecimento ilícito, então vou colocar 15 mil só, e elas já sabem disso. Né? Então ela fala, vou continuar descumprindo, porque 15 mil está dentro da minha faixa. Agora, quando o Supremo e quando o TSE começou a apertar e aplicar multas milionárias mesmo, aí mudou. Né? Eu percebo muito isso, essa conduta deles. Eu acho que, para além da questão da multa, eu acho que, claro, a multa preocupa, ninguém gosta de ser multado nem de pagar valor milionário. Mas a gente está falando de empresas aqui que também são mundiais, como a gente tem dito, e há uma preocupação, e aí que entra a junção dessas plataformas com o governo norte-americano Trump. Existe uma preocupação de que o Brasil seja um case de censura que se espalhe pela América.
né? Eu até outro dia fiz uma comparação mais ou menos como Cuba comunista na época da Guerra Fria era um perigo por se espalhar, o Brasil censório para as redes sociais pode se espalhar como um case perigoso. Então, se aquilo que hoje está se entendendo internacionalmente como censura por parte do STF, se isso amanhã vai para outro país, se entende-se que plataformas podem ser expulsas, podem ser banidas, se não tiverem representantes, se entenderem que, enfim, descumprimentos judiciais, se esse combo que nós estamos chamando aqui de censura for espalhado pela América, essas plataformas perdem o seu negócio, né? E o governo Trump entende, e eu acho que entende corretamente, que hoje as plataformas são mais do que um veículo de liberdade de expressão, elas são um veículo econômico, porque pela liberdade de expressão das plataformas, hoje, você também veicula a economia, a liberdade econômica, a livre iniciativa, elas são um guarda-chuva de negócio. Os negócios que não estão hoje dentro das plataformas são divulgados nas plataformas. E cultural também, né? Eu acho que como... Político, cultural. O Trump, por exemplo, falava com a imprensa por meio do X, do Twitter antigamente. Quando ele foi banido foi uma questão relevante, depois quando ele voltou também. Então, e tudo isso nos leva a uma reflexão de que nós não estamos falando apenas de uma preocupação empresarial, mas uma preocupação de estratégia nacional. Então, você está me dando razão de que não vai ser fácil você criar esse muro de Berlim virtual e dizer, olha, quando você entra no Brasil, deixe toda a sua esperança na porta. Vai ser impossível. No entanto, a gente vai, parece aqui internamente, cair atirando, como se diz, porque não há nenhum recuo em relação a isso. Acho que o Brasil, sobretudo o STF e de certa forma o governo também pensa da mesma forma, pelo menos esse governo, eles entendem que há uma necessidade de uma resistência em nome de uma soberania nacional, em nome de, enfim, essas questões todas nos remetem a uma luta entre aspas, mas uma luta entre empresas norte-americanas e governo e o Brasil. A gente tem visto isso, inclusive, com notas do Itamaraty para lá, notas do departamentos norte-americanos para cá. Isso não, ou seja, vai piorar antes de melhorar nesse sentido, porque eu não creio que os Estados Unidos vão desistir de que o Brasil não se espalhe como um case de censura pela América e, pelo menos, o STF e o governo Lula não vão desistir de acreditar que, enfim, que estão lutando pela soberania nacional e, portanto, pela democracia, etc, etc. O que você acha, Emerson, do ponto de vista de tecnologia? Porque eu perguntei para você aquela vez, você falou do Zuckerberg, mas você não respondeu essa parte da minha pergunta, né? Você, como conhecedor de tecnologia, você acha viável que as redes sociais sejam efetivamente controladas ao ponto de que algumas pessoas acham que... Bom, eu acho que se tentar controlar vai ser inútil, Mota, porque essa é uma grande diferença da tecnologia. A tecnologia, ela se desenvolve através dos problemas que ela encontra nela própria, né? Então, a partir do momento que se fizer isso, alguma outra tecnologia vai surgir para burlar isso. Então, a internet é realmente um mundo meio indomável, né? Essa ideia de um Estado querer controlar ela de forma absoluta é quase impossível. Não tem como fazer isso. E a gente vai ter que entender isso e como que isso funciona, né? A gente chegou num ponto que as pessoas entendem muito, muito pouco de internet. Essa questão de Deep Web, Surface Web, o que é isso? Será que se de repente tirar as plataformas, as pessoas não podem utilizar de outras formas, como um VPN, várias outras tecnologias para conseguir acessar? Então, assim, sempre vai ter alguma coisa, né? E, de repente, uma medida mais agressiva contra elas também vai gerar, com certeza, a criação de novos mecanismos com outras tecnologias para conseguir dar um upgrade nesse processo. E pode até ser que em breve, eu acredito que vai muito em breve acontecer isso, surgir novas formas de comunicação que não só as redes sociais, né? Houve uma revolução muito grande no intervalo dos últimos 10, 15 anos em relação às tecnologias. A gente saiu de uma web 1.0, que a gente fala em linguagem tecnológica, que era uma internet, vamos dizer, frígida, assim, né? Que ela se comportava conforme o usuário pedia para ela se comportar. Quando veio as redes sociais, principalmente o Facebook, começou o início da era da web 2.0.
Antes as pessoas tinham que procurar informação. O Zuckerberg, através desse mecanismo de compartilhar, curtir e comentar, ele conseguiu criar uma forma de o sistema interpretar as vontades e os desejos das pessoas. E o que ela reprova ou desaprova. Ou seja, isso é o que tem de mais valor. Esse mecanismo fez toda a diferença, por exemplo, entre o sucesso do Facebook e o fracasso do Orkut. O Orkut, que era uma plataforma bastante semelhante, ele não tinha isso. Eu usei o Orkut. Todo mundo eu tinha também. Conheci, inclusive, o professor. Horrorosas. Não, quando você lembra o que era o Orkut, dá até vergonha. Da época do Olavo do Orkut, né? E aí tinha o Orkut, e o Orkut ele não desenvolveu justamente por causa disso, porque ele era algo estático. Era passivo, você que tinha que ficar procurando as coisas. O sistema não conseguia identificar. Então, aí veio esse salto. Então, as pessoas deixaram de buscar informação para viabilizar um mundo onde as informações buscam as pessoas. Essa é a Web 2.0. Agora a gente está indo para uma terceira fase, que é a Web 3.0. É a Web da inteligência artificial. Então, quanto tempo o Estado acha que vai conseguir regular isso? Quando sair, provavelmente, uma medida efetiva de controle, Mota, com certeza vai surgir alguma coisa nova. Então, assim, vai ser um negócio muito cansativo até, porque isso provavelmente vai acontecer, e acho que já está em vias de acontecer. As plataformas, eu acredito que elas estão até trabalhando em alguma coisa nesse sentido. E você vê o Elon Musk já anunciou que foi feito com sucesso teste de transmissão do satélite direto para o telefone celular sem qualquer modificação. O Starlink mesmo? É o Starlink, né? É só uma questão regulatória. Para fazer isso hoje, precisa de regulamentação. E você veja que já há uma movimentação, então, das nossas autoridades de que isso é um perigo, né? De que, então, se não é possível cortar a antena, que é o que fez o X ser suspenso no Brasil, nós estamos sob risco. Então, esse é o problema, sempre do controle. O Gregolete estava falando da questão do VPN, eu acho que é um bom exemplo da impossibilidade e de como as autoridades se confundem com isso. No momento também que houve a suspensão do X, houve a proibição de uso do VPN. Com isso, proibiu-se que uma ferramenta pudesse ser utilizada para outras coisas que não a de se entrar no X ou no Twitter. Então, é sempre essa tentativa de controle da tecnologia e das redes sociais pelas nossas autoridades me parece como aqueles desenhos, sempre eu vejo a imagem do desenho do Tom e Jerry, em que o Tom saía água por um lugar, ele punha a pata aqui, saía pelo outro, ele punha a pata aqui, aí saía pela frente, ele punha o ouvido. Não tem como, é inviável. Mas, enfim, parece que vai se tentar muito ainda colocar as patas na parede.